Oi, Não. Oi, bem, Patrícia, tudo bem? Entendeu? tudo Ô, bem? O Patrícia, Instagram não está a meu favor hoje. não, é alguma coisa pessoal com você, viu? Eu Porque eu acho que tava é confiando. comigo. Não Eu é tava vendo possível? todos os lives funcionando e só sei o que tá travado lá, viu? Travado e É, mandando, o pessoal aqui mandando, tá tudo escuro, tá tudo preto, não tô te vendo. Patrícia, o que que você apontou como Instagram, hein? Conta pra Não mim. sei, Ben, não sei, É. mas eu preciso descobrir. Deve ser muitos lives, ou uma pessoa só. Acho que ele falou, oh, calma, deixa um pouquinho pros outros fazer também. Falou, não, você já fez muita, garota. Assim não dá. E aí, como tá as coisas? Tudo bem, estamos aqui Eu tô... trabalhando bastante, correndo bastante, mas Sim. como, né, a gente tem muitas pessoas perguntando, né, falando do nosso assunto, que é o assunto de finanças, como é que a gente faz para sobreviver no meio dessa crise. Então é importante a gente reservar um pouquinho, né, do nosso espaço para trazer algumas respostas aí para as pessoas, né, que realmente não sabem o que fazer, tá complicado. É, sem dúvida. E, na verdade, para algumas pessoas vai ficar cada vez mais complicado, na verdade. Porque as pessoas não entendem que a pessoa não chega preparado para a crise, obviamente, mas ele também não se prepara dentro da crise, entendeu? Ele não entende a gravidade das coisas e não faz os passos que tem que ser feito dentro da crise. Aí, a crise, que poderia terminar em curto espaço de tempo para ele, vai prolongar para muito tempo, entendeu? É. Isso é muito complicado. E eu vejo você bastante revoltada no seu Instagram, hein? Tô acompanhando, hein? Me Tá conta, por que você soando tá revoltado? por que você tá tão revoltada? Você ainda não acostumou? Na verdade, Ben, tem coisas assim que a gente não se acostuma nunca, né? Eu sou brasileira, eu nasci aqui faz tempo, já morei em outros países, sim. A gente que tem uma visão de fora de outros países, a comparação com o Brasil é inevitável. A gente vira e mexe está comparando o que a gente vê lá fora com o que a gente vê aqui dentro. E a gente sabe que em algumas coisas o Brasil realmente tem uma posição muito infantil, né? Muito despreparada, né? Apesar de que a gente é um país aí dos altos e baixos, um país que já passou por muitas crises, mas parece que a gente nunca está preparado. Eu não me refiro a esta crise no momento, porque essa lugar nenhum do mundo estava preparado, né? Apesar de que não é a primeira pandemia, né? Sim. Mas a gente vê sim que existe um despreparo em algumas coisas com razão e outras nem tanto. O que eu não me acostumo, Ben, em ver como as pessoas são altamente influenciáveis em uma era como a nossa, que é a era da informação. Nós temos hoje muito mais acesso à informação. Eu até brinquei com você no dia que a gente gravou o vídeo lá para o meu canal, que eu falei, olha, se eu conhecesse o Ben Ruel quando eu estava endividada, né? Lá no ano 2000, 20 anos atrás, nós não tínhamos, olha, a gente está falando de apenas 20 anos atrás, nós não tínhamos o acesso à informação tão fácil, tão democrático como a gente tem hoje, mas as pessoas se deixam manipular demais. E o pânico tira o raciocínio das pessoas, né? Sim. O pânico tira o raciocínio. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo. Eu morei em um local, uma época da minha vida, que eu precisei usar um carro blindado. Eu não sei se você já precisou disso. Precisei. As pessoas falam, nossa, que legal andar de carro blindado. Gente, é uma coisa, é uma experiência muito ruim, desde o Sim. começo, porque você vai retirar o carro blindado e você tem que receber um treinamento. Então, presta atenção aqui nesse exemplo, que ele vale para algumas coisas que a gente está passando agora. Então, você vai buscar o seu carro blindado, pensando assim, agora eu vou estar mais seguro, agora eu vou circular pelas ruas, né, com menos medo, ok, né? Vai melhorar. Só que você chega lá para buscar o carro blindado e acontecem algumas coisas muito curiosas. Primeiro, você tem que fazer um curso
para aprender a usar o carro, né? Porque não é um carro comum. Sim. Você tem que aprender algumas coisas que eu não vou entrar no mérito agora do quê. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi em que uma das recomendações era a seguinte, era, olha, se você passar por uma situação de um atentado, que vem alguém com uma arma, quando a pessoa estava falando, eu pensei assim, nossa, eu vou ficar tranquila, porque eu tô blindada, a bala não passa, né? Mas aí disseram, olha, você tem que ficar muito atenta, porque quando você estiver numa situação que tem uma pessoa do outro lado com uma arma, ou duas pessoas, né, cercam o teu carro e estão armadas, e você vê que elas estão armadas, você precisa confiar na blindagem e não se deixar convencer de abrir a porta. Aí eu falei, ninguém vai me convencer de abrir a porta. Imagina, eu tô dentro de um carro blindado. A Só pessoa tá para do justamente outro para lado. isso. Sim. Hã? Só para justamente para não precisar abrir a porta. Sim. Sim, eu não tenho que abrir a porta, né? Ninguém Sim. vai me forçar a abrir a porta. E aí me mostram a estatística, né? O número de pessoas que são convencidas a abrir a porta. Eu falei, gente, mas isso não faz sentido. Por que as pessoas abrem a porta? E aí me disseram, porque elas entram em pânico. Elas esquecem que o carro é blindado. Elas esquecem que justamente o carro é para protegê-las. Só que o pânico tira o raciocínio da pessoa. Ela gastou uma nota naquele carro, mas ela esquece tudo porque o pânico tira o raciocínio. Então, eu acho que a gente está vivendo uma situação de perigo, sim. Não é à toa, né, que nós estamos em Sim. quarentena. Patrícia, Não minutinho só. é... Gente, esse papo vai ser muito bom com a Patrícia. A gente é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Gente, primeiro, duas coisas, por favor. Não, eu tô falando sério, eu sei. Oh, aliás, o vídeo do YouTube, eu falei, você que vai ser o vídeo mais assistido no seu canal. Tá, Vai, vamos gente, dá chegar lá. umas. Quem tá gostando desse papo, nós vamos ter papo super. Dá umas conversões e tem aquele aviãozinho que tá no lado desse Delta. Manda para as pessoas agora, pode encaminhar para eles poderem também entrar nesse papo, eles vão gostar bastante. Nós vamos falar sobre finais, nós vamos falar sobre a situação atual, vai ajudar muita gente, ok? Desculpa, Aí. pode continuar. Não, boa essa do aviãozinho. Eu sempre me esqueço disso. É importante, manda o aviãozinho aí para Sim. todo mundo. Mas o que acontece é assim, a gente tem uma situação de perigo, sim. Mas, por exemplo, eu estou conversando, Ben, com algumas pessoas aqui pelo Instagram e pelo meu blog e tudo, e eu estou vendo como essas pessoas estão totalmente sem raciocínio. Eu vou te dar dois exemplos bem rápidos. Um é de uma dentista que me escreveu e falou assim, Patrícia, estou com um problema muito grande. Por quê? Porque eu sou dentista, eu tenho um consultório cheio de equipamento, eu pago aluguel, e eu tô em casa. Eu tô em casa, o que que eu faço? Aí eu falei, vem cá, eu entendi direito? Você é dentista? Sim, sou dentista. Você é uma profissional da saúde e você faz parte dos serviços essenciais. Os pet shops estão abertos. Então, um consultório de dentista, que é um lugar limpo, tá certo? Que é um lugar Sim. esterilizado, que é um lugar que o profissional tá de luva, tá de máscara, que normalmente tem álcool gel, água, sabão, toda a asepsia necessária. Por que que você não está trabalhando? Ela não sabia responder. Ela ficou assim, sabe quando você parece que caiu do caminhão de mudança? Ela ficou assim e falou, meu Deus, eu posso trabalhar? Eu digo, sim, você pode trabalhar. E uma outra foi uma psicóloga que falou para mim, né? Até brincaram, porque eu comentei isso num vídeo meu do YouTube. A psicóloga falou assim, olha, eu estou entrando em parafuso, porque como é que eu vou atender meus pacientes? Eu digo, você não pode atender online? Porque eu acredito que se você está entrando em parafuso, imagina os teus pacientes. Sim. Me Você deu é medo. psicóloga. Me deu medo. Sim. Mas as Então, pessoas assim, por que realmente. você não está atendendo online? Porque eu acredito que você tenha o contato de todos os teus pacientes. Eu acredito que você pode mandar um WhatsApp para eles. Eu acho que seria até um dever de chegar, né? Eu sou tua psicóloga e eu ligar e falar, Ben, e aí, como é que você tá?
se está bem, se está precisando de alguma coisa, independentemente de ser uma consulta, mas aí de repente você fala, olha, tô com problema, preciso conversar. Eu digo, tá bom, vamos marcar uma consulta Aliás, virtual? eu acho justamente porque a pessoa é muito habituada de trabalhar de uma forma, mas nesse caso de psicóloga, aliás, eu acho que ela deveria a vida toda trabalhar a partir de casa, é muito mais fácil, ela pode comunicar com os clientes com muito mais facilidade com os pacientes dela, mas é justamente porque está acostumado a ver, fazer as coisas de uma única forma, então ele não consegue enxergar que tem outras formas. Eu sempre fiz assim, vou continuar a fazer assim, meu pai fez assim, minha mãe. Igual a, você conhece a história do peru que estava cortado no Natal, Ah, conta. né? Então, tinha a filha de 5 anos pergunta à mãe, mãe, por que você sempre corta o peru para dois pedaços? Quando você faz na ceia do Natal? Fala, não, porque é assim que eu aprendi com sua avó. Então a neta foi perguntar à avó, avó, mas por que vocês cortam esse peru para dois pedaços? Essa é a tradição da família, filha, esse eu aprendi com minha mãe. Aí a neta foi para bisavó, perguntou, mas bisavó, mas por que vocês cortam o peru? Todo mundo na família corta o peru para dois. Não, filha, porque naquela época a minha travesseira era muito pequena, não cabia para o inteiro, então eu cortava para dois, entendeu? E muitas vezes a vida é assim. A gente repete as mesmas coisas, os mesmos erros. Por que as pessoas cantam minha casa, entendeu? Minha casa, entendeu? Melhor do que morar de aluguel. Muitas frases que ninguém para de pensar, entendeu? Só que ele canta elas tantas vezes, ele ouviu do pai, ouviu da avó, ele ouviu na televisão o tempo todo. Então ele repete as mesmas coisas, os mesmos conceitos. E é simplesmente, ele vive com esses conceitos e nunca para um segundo para questionar. Mas peraí, mas por que você está falando isso? Onde você aprendeu isso? Onde está a lógica nisso? Será que tem outra forma de olhar? Em tudo, a mesma coisa quando a gente fala de finanças de nome suja, a mesma coisa de Shakespeare. É muitas coisas que as pessoas são tão habituadas a fazer a mesma forma e nunca param para pensar que tem outras formas de fazer a mesma coisa. E talvez aquilo que é isso que ele está repetindo e a mãe dele repetiu e a avó dele não quer dizer que necessariamente está certo. A gente fez, durante anos e anos, a humanidade fez erros grotescos e até que um dia alguém falou, gente, pode parar, porque vocês estão É. fazendo tudo errado, entendeu? Mas estava Ou tão que acostumados. fazia, ou que fazia sentido naquela época, né? Também, Hoje em dia, tem coisas que já não fazem mais sentido, né? Então, por exemplo, eu vejo, você tocou na casa própria, né? Eu vejo, assim, as pessoas me escrevem quando vão falar de casamento, de casa própria, esse tipo de coisa, e eu já vi, assim, muitos casais de namorados, de noivos, que estão adiando o casamento porque diz assim, não, a gente só vai casar quando a gente comprar o nosso apartamento, né? Enfim. E as pessoas querem fazer tudo antes de casar, porque depois que casa parece que morre, né? Você não pode fazer mais nada. Eu quero viajar antes de casar, eu quero estudar antes de casar, não sei, a impressão que tem é que você casa e morre, não pode fazer mais nada. Mas as pessoas ficam assim, não, a gente vai primeiro comprar o nosso apartamento e depois a gente casa. E geralmente o apartamento que essas pessoas podem comprar é aquele apartamento que até as empresas, né, de construção, etc., elas chamam de primeiro apartamento, que é aquele apartamento pequenininho, de um sim. quartinho, né? E aí, assim, 38 a 40 metros, sim, mais ou menos. É, então é aquele bem pequenininho que é assim, para um casal, tá sim. ok, né? Só que esse casal, muitas vezes, se compromete a pagar aquele apartamento pequenininho, o primeiro apartamento lá, né? Por 10, 12, 15 anos, 30 anos. E, de repente, dali 2 anos, o Nasce o casal primeiro engravida filho. É, e diz: Meu Deus, agora nós estamos aqui com um problema. Aí, o sonho da casa própria vira um problema, por quê? Porque o apartamento é muito pequeno, porque não tem um local para o bebê, porque fica desconfortável. Você tem aquela dívida, você não é fácil de vender, pegar o dinheiro, comprar outro, financiar outro, enfim, é uma complicação. Aí hoje você trabalha perto desse apartamento. Amanhã você tem uma proposta de emprego para trabalhar em outra cidade. O que você faz? Está preso no imóvel. Então, antigamente fazia sentido o nosso avô, nosso pai falar, olha, compra, tal, etc. Porque ele, né, os nossos avós, os nossos pais, eles nasciam, trabalhavam, viviam e morriam no mesmo no bairro. mesmo lugar. Sim.
Hoje Isso é uma não. coisa, e também na questão da inflação, que era muito. As pessoas no Brasil tinham pesadelo da inflação, então, na verdade, a única bens que segurava o valor era imóvel. Então, você É, comprava não porque daqui 2 meses você não vai poder mais comprar essa casa, entendeu? Então, esse foi. Só que a gente já não está com hiperinflação já há 30 anos, já passamos dessa época. Só que leva, às vezes, uma geração, até 2 gerações, para mudar um conceito. Aliás, falando em mudanças, o povo judeu andou no deserto 40 anos justamente por isso. Porque uhum, Deus queria matar toda a geração dos escravos que saiu do Egito. Porque ele sabia que se essa geração vai entrar para Israel, eles vão continuar com a mesma mentalidade de escravos, continuar em Israel. Então, leva uma geração inteira para as leva. pessoas mudar conceitos. A mesma coisa se a gente fala de conceitos de faculdade, todas as coisas que era muito bom na época de nossos pais, nossos avós, as pessoas continuam vivendo com os mesmos conceitos e é muito difícil para eles aceitar que eles estão errados. Os conceitos mudaram, mas eles vão continuar o tempo todo com esse conceito, entendeu? Então, isso é um dos problemas principais que nós enfrentamos hoje. As coisas mudam, entendeu? E aí, se a gente fala de política, não vamos falar de opiniões políticas, mas eu vejo muito. Eu gosto de pessoas que têm opinião forte e tudo isso, mas eu aprendi, Patrícia, com meu pai. Meu pai, a gente tem a mesma opiniões políticas sobre muita coisa. Só que eu sempre ficava revoltado. Aliás, eu até hoje eu fico revoltado com muita coisa, entendeu? E meu pai sempre, calma, filho, calma, é assim as coisas funcionam. Vai ajeitar, relaxa, entendeu? Eu não sei, são muito burros, por que que eles fazem isso? Mas as coisas, é isso. E uma coisa que a gente pode falar no Brasil, não vamos entrar para política, senão vamos criar, mas uma coisa, a gente fica revoltados com os políticos, tudo isso. Mas, infelizmente, os políticos somos nós. Infelizmente, é nossa cara. É a cara do Brasil. Te reclama do Senado, do Congresso, do governo, tudo isso. Mas é nossa cara. Incrível que pareça, mas é É um igualzinho. reflexo. É reflexo, igual. Por Ah, isso que seus eu fiz políticos. aquela, por isso que eu fiz Entendeu? aquela postagem de hoje no meu feed, né, falando que das pessoas que não têm direito ao auxílio emergencial, por exemplo, mas Sim, elas estão congestionando todo o sistema porque elas estão fazendo a autodeclaração, estão se cadastrando, sabendo que não tem direito, mentindo nos dados para receber um dinheiro. Quer dizer, como que essa pessoa vai ter cara para reclamar dos políticos, né? sim. Então, é realmente um reflexo. E eu também recebi muitas mensagens, muitos directs aqui no Instagram de pessoas falando assim: ah, o meu CPF está irregular, e agora que eu não recebo, como é que eu regularizo? Quer dizer, olha só. O seu CPF é o seu documento mais importante, é o seu cadastro de pessoa física. Ele é mais importante do que o seu RG. O Sim. RG, né, quando você vai fazer uma compra, o RG até consta, mas o que consta mesmo ali, o que vai mandar na É tua compra CPF. você sim ou não, Sim. é o CPF. Então, essa pessoa tem o seu CPF irregular e só pensou em regularizar porque eu perder um benefício. Então, eu fico pensando, se você não toma cuidado com o seu próprio documento, né? E essa pessoa dizia, mas por que está irregular? E eu falei, olha, tem duas maneiras. Ou porque você preencheu a declaração de imposto de renda com alguma questão que não está regular e aí realmente o seu CPF consta como irregular, pode ser que tenha alguma irregularidade na declaração. Aí muita gente respondeu, não, eu nem faço declaração. Quer dizer, não faz nem a declaração de isento. Isento. Porque todo mundo tem que declarar, né? Sim. Recebendo ou como isento. E aí eu falei, olha, e a segunda questão que faz o teu CPF ficar irregular é se você não votou e não justificou o voto. Ah, então é isso. Faz 5 anos que eu não voto, faz 3 anos que eu não voto. Gente, por mais que nós tenhamos, né? Eu costumo dizer, no Brasil, nós não votamos no bom candidato, nós votamos, infelizmente, no menos pior. É Sempre isso. assim. Então, mas nós temos que votar nesse menos pior para tentar melhorar um pouquinho. A gente não pode abandonar o barco e depois ficar apontando o dedo e falando fulano tá É, errado, fulano tá errado, não sei quem tá errado.
Porque a gente está certo de largar tudo, Não, abandona o barco e dane-se. abandonar o barco é uma coisa, isso é menos mal ainda. Nós temos outro tipo de atitude aqui no Brasil que eu acho que não existe. Aqui tem um quadro que faz isso perfeito. Um barco afundando, um barquinho pequeno, aí as pessoas que estão sentado atrás, tirando sarro das pessoas onde o buraco está no lado deles, entendeu? E no Brasil é incrível, temos aqui lado da população que torce que vai dar tudo errado, que eles querem governar no caos, quanto pior, melhor, que se foda todo mundo, que se lasca, que o país vai quebrar, que não vai ter dinheiro para... Tá, mas É nós estamos dentro. incrível. É seu país, entendeu? É incrível. Eu sou apaixonado por Brasília, entendeu? Tu me pergunta o que que eu faço, o quê? Eu falo, eu sou apaixonado, eu sou mais brasileiro do que muitos brasileiros. Mas aqui tem essa atitude incrível. Acho que é o país que tem menos patriotismo de qualquer lugar do mundo, entendeu? A porcentagem aqui de pessoas que são realmente patriotas de verdade é muito... Aqui se lasca, entendeu? Você não é comigo. Por isso que é muito fácil governar aqui. Sabia disso? Por quê? Porque as pessoas, os pobres, estão nem aí para os problemas de classe média e dos ricos. Os classe média estão nem aí para os ricos. E cada um, na verdade, quer tirar a vantagem dele. Se eu consigo minha parte, se lasca os outros. E não entendam que a gente cresce como país ou morre como país. E no Ou final, morre como todo país. mundo se fala, entendeu? Então, se você é pobre, você vai se lascar com problema de pobre. Se você é rico também, você vai lascar com problema de rico. Todo mundo no mesmo barco. Mas aqui as pessoas não entendem. Incrível que em crise você vê os países se unir, entendeu? Pode ser, você vê Aqui nos não. Estados Unidos, os republicanos e os democratas em dias normais querem matar um outro. Mas quando é crise, você vê sentando, conversando, fazer o melhor para coisa. Aqui não. Se lasca, se destrói. É. Um puxa para cá, um puxa para lá. É incrível isso, Só para entendeu? mostrar que tem razão, né? E falando em Sim. mostrar que tem razão, eu cometi um erro aqui que uma seguidora aqui avisou. Obrigada, não deu tempo de ver o seu nome, mas me avisou que a declaração de isento não é obrigatória mais. Não é boqueta mais? Sim. Ela colocou aqui, passou rápido, porque tem bastante comentário, mas alguém colocou que a declaração de isento desde 2008 não é obrigatória. Então, você pode fazer a sua declaração ou não precisa fazer a sua declaração. De fato, foi o Cleiderson, fui eu que Cleiderson. escreveu. Obrigada. Sim. É bom a Tá um pouco... gente, né, refrescar a memória. Mas você vê, Sim. né? É isso, Ben. A gente precisa se juntar. Eu tenho assim. Eu já tive o privilégio de trabalhar em Israel. Se você está com a cabeça aberta, você aprende alguma coisa em cada esquina, literalmente, em cada esquina. E aí teve uma pessoa, até no último trabalho que eu fiz lá, que foi pelo Ministério do Turismo de Israel, eu fui para lá e uma pessoa que estava na nossa equipe viu passar, né? Passam os soldados e as soldadinhas, né? A gente não está acostumado a ver mulheres no exército. E aí passam as soldadinhas com fuzil nas costas e tal. E aí uma pessoa falou assim, nossa, eu me sinto super mal de ver essas meninas armadas e tal. E assim, para mim é o lugar mais seguro do mundo, né? Você está super Sim. tranquilo e tal, enfim. Mas aí, naquela percepção de... Por quê? Qual é a tua sensação, né? Porque me dá uma sensação de guerra, me dá uma sensação, assim, de conflito a todo momento. Mas, assim, isso logo na chegada. Nós ficamos lá, acho que 11 dias. No terceiro, quarto dia, a pessoa já estava toda tranquila, já estava, nossa, que legal, a gente pode sair 1h da manhã, 2h da manhã, a gente pode... Nós fomos fazer filmagem e fotografia. Então, nossa, a gente pode largar o equipamento em qualquer lugar, assim. A gente pode tirar a câmera da bolsa que a gente não é roubado, né? Não existe isso. Porque, lógico, toda vez a gente sai com muito equipamento. Às vezes, para fazer uma coisa pequena, você sai com 100, 120 mil reais de equipamento, né? Sim. E aí fica todo mundo mais preocupado no equipamento e não ser roubado do que com a filmagem, né? E lá não, lá era tudo muito tranquilo e tal. E aí a pessoa ficou com essa coisa na cabeça e falou assim... para um dos judeus que moram lá, né, os israelenses que estava acompanhando, e disse assim, vem cá, por que vocês têm essa cultura de guerra? Porque nós no Brasil, nós não conseguimos, assim, botar na cabeça das pessoas essa questão da segurança e tal. Como é que vocês conseguem? E a resposta foi muito interessante. Ele falou assim, olha, Israel é um país muito pequeno, né? Para quem não sabe,
Israel é menor do que o Sergipe, que é o menor estado nosso, brasileiro. Israel é menor do que o Sergipe. Então ele falou, olha, Israel é um país muito pequeno. Então, se o inimigo passa a fronteira e entra, ele vai matar a minha mãe, a minha tia, o meu primo, os meus amigos, porque o país é desse tamanho. Então, quando tem uma ameaça, nós saímos como um só homem. Isso nunca saiu da minha cabeça. Nós saímos como um só homem, porque aí nós somos um. Se eu deixar passar, vai matar alguém da minha família, da família do meu amigo, meu irmão. O Sim. Brasil é muito grande. Então, o que acontece às vezes no sul, o norte nem fica sabendo. Nem fica sabendo e nem se importa, na E verdade, nem se entendeu? importa. Entendeu? Infelizmente é do sul, é do. Na verdade, aqui Na verdade, a palavra principal, infelizmente, é a desunião. Infelizmente, essa parte é desunião total. Mas eu vou te contar uma história. Olha que interessante. Eu estava numa palestra com o Dr. Ozil, que ele é o fundador da Embraer. Ele é um senhor, ele tem acho que 88 anos hoje. Pessoa espetacular. E na palestra dele, ele falou justamente o que a gente está falando agora. E olha uma coisa que ele falou. Ele falou, a Embraer já fabricou 7.000 e poucos aviões. Você sabe quanto eles venderam no mercado nacional? Número risório. Os brasileiros não compram os melhores aviões do mundo, que eles importam para qualquer lugar do mundo, para Estados Unidos, para Canadá, tudo isso, contratos com Boeing, tudo isso, e não compra. Não compra para não dar mal. E aí, eu falei, não, impossível, não é assim. Aí ele falou, deixa eu contar para vocês uma história. Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes e a gente tem nenhum prêmio Nobel. Vocês sabiam disso? Nenhum. Em nenhuma área, nenhum. E olha que nós temos cientistas, médicos, tudo de bom e do melhor. Gente, para quem acha que não, a gente produz aqui produtos de primeira mão de qualquer tipo do mundo, só para vocês entenderem. Então, ele falou, mas como é possível que a gente não tem nenhum? E aí ele contou que ele estava em jantar na Suíça, jantar do rei lá, tá? Então, e no jantar tinha lá o comitê do prêmio Nobel. Estava lá no jantar junto, jantar oficial. Aí no meio do jantar ele foi conversar com eles. Se apresentou, falou, eu sou do Brasil, tá? E eu posso perguntar a vocês uma coisa? Eu falei, sim. Como pode ser que do meu país, que a gente tem tantos cientistas, tantos médicos incríveis, físicos, tudo, como a gente não tem nenhum prêmio? Não, não fala muito, mas um prêmio Nobel, nenhum de nós é tão bom para ganhar. Aí ele contou que eles ficavam cochichando entre eles, falou, nós podemos falar abertamente? Ele falou, sim, lógico. Então, deixa eu contar a vocês. Vocês são o único país do mundo, único, que quando tem um candidato do seu país, o país inteiro manda e-mail justificando porque ele não precisa ganhar. O que ele está fazendo de errado que ele não deveria ganhar. E não ganha. Incrível. Ele falou, qualquer país do mundo, quando tem um candidato, o país inteiro vai a favor, ajudando, votando, tudo isso. Vocês é o único país que manda para nós justificados porque essa pessoa não merece ganhar. Meu É Deus. incrível. É. É assim, eu Mas, não ganho, mas a minha satisfação é que você não ganhe também. Olha que sim, pensamento. mas incrível, mas eu vejo isso em muitas áreas, entendeu? Veja É. agora na política, entendeu? Seu, não vamos falar de que partido cada um vota em quê, mas você vê governo, Senado, Congresso, cada um pouco se importa com os outros. Ninguém está nem aí para o povo, para nada. Ele só tem um interesse para mostrar que é o outro que faz a merda e que vai sobrar para eles depois. Só isso, só tem uma importância. É como roubar mais e depois ganhar na eleição, na próxima eleição. É incrível isso, entendeu? Por isso que a gente não avança, porque como pessoas, nós somos, se a gente vê, eu falo, eu estou apaixonado por Brasil individualmente e eu tenho muito tristeza de Brasil como coletivo, entendeu? Como coletivo. É. Entendeu? A gente não tem a cultura do coletivo. Infelizmente, a gente não tem. E muitas vezes a gente aprende isso em casa, né? Você vê assim nas brincadeiras, as coisas mesmo de criança, sabe? No Brasil, por exemplo, a gente tem
um sério problema desse racismo velado, né? Então as pessoas falam muito, as pessoas falam, eu não sou preconceituosa, eu não sou racista, eu acho isso um horror. Só que você vê, assim, às vezes a mãe falando para o filho, ai, não anda com aquele menino, não. Não anda com ele, não. Ele não tem educação. Mas o ele não tem educação é porque aquela criança é pobre, é porque é filho da empregada, sabe? Então, tem muito isso, assim, da pessoa se achar que ela está acima. Então, a gente vê isso dentro e fora do Brasil, porque também tem uma característica do Brasil. Eu morei em Londres. Tem uma característica do brasileiro, quando ele mora fora do Brasil, que é assim. É diferente de outros povos. Você vê, por exemplo, em Londres, tem muito indiano, né? O indiano, ele tem uma característica que nós brasileiros não temos. O indiano, para nós, né, eles têm a feição de indianos. Eles se reconhecem pela fisionomia. Então, pela fisionomia, pelo modo de se vestir, você vê que eles são indianos. Então, mesmo que eles não se conheçam, eles se agrupam. Eles se agrupam, eles vão viver perto, eles vão se ajudar. Isso acontece com os chineses, isso acontece com vários outros povos. O brasileiro, a gente via assim, no metrô, o metrô é aquele silêncio, né? Então, ou a pessoa tá lendo ou tá dormindo, né? Então, no metrô, às vezes eu tava lendo, eu ouvia português, eu já ia logo olhar quem era, né? Quem é que tá falando português aqui? E quando as pessoas percebiam que eu tava olhando, as pessoas já faziam assim. Sabe, tipo, foge de brasileiro. Não quer, não, finge que não é brasileiro. Né? Aí começa a falar inglês e tal. E aqui tem uma pessoa falando uma coisa muito real. Brasileiro denuncia brasileiro ilegal nos Estados Sim, sim. Unidos. Já soube de N histórias. Isso é Sim, sim, verdade. eu também não vi essa Então, história assim, várias vezes. ele Sim. finge que é estrangeiro, ele denuncia o vizinho. Eu soube de um caso que eu me arrepiei, porque era um brasileiro que foi para os Estados Unidos, estava trabalhando na construção civil, chamou um amigo daqui para ir lá, que o amigo estava passando fome, falou, vem para cá, não é ideal morar ilegal, não estou dizendo que é ou não é, mas estou, né, tô colocando aqui que ele preocupado, né, falou assim, Sim. vem morar aqui, você vai trabalhar aqui, tá precisando de gente, depois você aluga um quartinho aí e tal e se vira. Bom, o cara foi, levou ele, arrumou um emprego para ele, arrumou o primeiro quartinho para ele morar, depois ele conseguiu alugar lá um lugar melhor, etc. Esse amigo que levou ele montou um carrinho de pão de queijo, ele era mineiro, montou um carrinho de pão de queijo e começou a ganhar dinheiro, porque a construção civil, onde eles moravam, 6 meses por ano, porque o resto dos outros 6 meses é neve e você não consegue trabalhar com pintura, né? Porque é externo Sim. e tal. E nesse período ele vendia pão de queijo e estava ganhando dinheiro, comprou um carro melhor e este sujeito que estava aqui no Brasil passando fome denunciou ele lá. Não dá para. Aí É incrível isso. você fala, não é possível. E ele foi deportado. Ele foi deportado. Só que eu vou te falar, Ben, ele veio para o Brasil, ele voltou para o Brasil, né? Foi ridicularizado, aquela coisa toda, né? A vergonha de você voltar numa situação dessa, né? Foi muito sofrido. Só que aqui no Brasil ele foi para frente e o outro lá nos Estados Unidos se afundou. Porque o Sempre que assim. vai volta. Sim, sim, É isso não tem. simples assim. Não, eu vi essa parte. Por isso que eu falo que, na verdade, a gente quer que o Brasil muda, entendeu? Mas a gente não vai mudar o Brasil, a gente vai mudar a gente. Então, cada um aqui tem o papel dele de ser melhor, entendeu? De você trabalhar, Sem entendeu? dúvida. É incrível. As pessoas têm capacidade. Por exemplo, eu vou dar coisas assim. As pessoas têm os memes na internet criticando as pessoas que ajudam e tira foto ajudando, por exemplo. Ah, não, porque tem que ajudar, tá? Beleza, você está ajudando, em vez de você perder tempo fazendo memes, criticando os outros, faz seu papel. Não importa porque a pessoa fez alguma coisa, é importante que ele fez alguma coisa. Se ele fez por esse motivo ou outro motivo, mas ele fez. Então, e as Problema pessoas se dele. preocupam, se preocupa tanto crítica, não, porque ele está ajudando, porque ele ganhou muito dinheiro, não, porque ele faz live que ganha muito dinheiro, aí ele tá fazendo, ponto final, cala a boca, quer fazer, faz, não quer fazer, não faz nada.
Mas última coisa é que a gente precisa torcida de pessoas que vai torcer, explicar porque os outros estão ajudando, porque que os outros estão falando, porque, oh, faz sua É, parte. Se não quer fazer nada, não fala nada, fica quieto no seu canto, entendeu? É incrível, mas isso é uma característica. E acho que a gente só vai crescer como país quando os indivíduos, cada um vai começar a se preocupar de fazer o que realmente dá o melhor de si. E a gente é, fala, olha que interessante, a gente fala do político, mas pensa comigo, a pessoa que quer passar no concurso público, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre tinha. Eu estava uma vez em Goiânia para dar uma palestra lá, e no hotel que eu estava, tinha fila, umas 50 pessoas para fazer check-in no hotel. Eu falei, nossa, que é isso? Falou, não, ele falou, Goiânia inteira tá assim. Tinha, era concurso para alguma vaga, acho que no jurídico, alguma coisa assim, promotoria, alguma coisa assim. Tinha 54 mil pessoas na cidade uau. para concorrer, acho que era umas 100 vagas, alguma coisa assim. 54 mil pessoas do Brasil inteira. Só que não tem problema nenhum. Eu acho super nobre quem quiser estudar, passar. Só que quando você pergunta à pessoa, por que você quer passar no concurso público? Aí que você entende a resposta. A resposta não é porque eu quero ser promotor para mudar o mundo, para mudar o Brasil, para botar bandidos na cadeia. Não. Eu quero estabilidade, eu quero encostar. Só isso. Eu quero que no final, não me interessa, eu vou odiar, se vai mandar para outra cidade. Eu quero que no final do mês vai querer meu dinheirinho e se lasca o resto, entendeu? Então, essa é a mesma coisa, a mesma atitude em todas as áreas, entendeu? Em todas as partes. E essas coisas, se você quer mudar o mundo, você tem que se mudar primeiro, entendeu? Você tem que entender o que você está fazendo aqui, entendeu? Porque É, eu vejo, para mim, eu vejo para mim um pesadelo, para mim, ter uma vida onde eu termino a vida, olho para trás e o que você não fez? fez nada. Ah, nada, paguei contas, trabalhei, ganhei salário, viajei de vez em quando, só isso, E entendeu? aí, Ao- E aí, a única forma de você viver é de você realmente deixar um legado, entendeu? E não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver não tem nada a ver com nada. É o legado é ser a melhor pessoa que você pode ser naquilo que você faz. É você deixar um impacto de você esforçado, de você, mas eu sou muito humilde, não tem problema nenhum. O mundo está é, cheio de pessoas humildes que mudaram o mundo, entendeu? Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com conhecimento, tem a ver com ter propósito de vida. E as pessoas não é, têm, as pessoas, o propósito de vida delas é encostar, o propósito de vida delas é garantir o boquinho deles e tá tudo certo, entendeu? Não é. dá, Você entendeu? sabe que tem uma coisa que você fala bastante, e até eu estou vendo aqui que as pessoas estão perguntando, né? Várias pessoas perguntaram como é que a gente muda isso, como é que a gente vira a chave, né? Como é que a gente passa para o próximo nível, né? Sim, E você fala muito disso, né, Ben? Dessa questão da mentalidade, porque se tem uma coisa difícil, é que a gente mudar a forma que a gente pensa. E a gente entender que a gente não tem razão de tudo, né? É claro que aquilo que você pensa é aquilo que você acha o correto. Ninguém pensa o errado. Ah, vou pensar assim sabendo que está errado. Ninguém faz isso. sim, Todo mundo pensa em alguma coisa e nutre um pensamento porque acha que ele é o correto. Mas nem sempre a gente está correta, né? E a gente tem que ter a cabeça aberta para não para ser Maria vai com as outras, não é isso, mas para que você assim reconheça que a gente está sempre aprendendo e que a gente vive num estado de evolução constante, né? Então não tem e a gente tem um conceito aqui que é muito limitador, que é assim, tem a ver com isso que você falou do concurso, que é aquilo. Eu vou estudar, teve até uma pessoa que colocou aqui, quem vai passar no concurso se mata de estudar, né? Então, mas o que a pessoa faz? Eu me mato de estudar, aí eu passo no concurso e é essa que é a minha, né? O meu prêmio. Foi para isso que eu fiz, então agora eu tô tudo bem. E a gente aprende isso desde pequeno, porque a gente aprende assim, olha, estuda para você tirar boas notas. E para que você vai tirar boas notas? Para você passar de ano. E para que você passa de ano? Para você ter um diploma. E para que você tem um diploma? Para você arrumar um emprego. Ponto.
Quer dizer, Sim, a gente tem aquela coisa assim que a gente tem até uma expressão aqui no Brasil que as pessoas falam, eu já terminei meus estudos, né? A pessoa acaba a faculdade, por exemplo, e ela fala assim, terminei meus estudos. Eu digo, gente, estudo você não vai terminar nunca. nunca. E você pode terminar aquele estudo acadêmico de ir para uma instituição, etc. e tal, mas você vai aprender pelo resto da vida. E uma coisa que você fala muito bem é essa questão da mentalidade. Como é que você muda a sua mentalidade? Você entender como que você muda a mentalidade. Aí, como você fala bastante disso, o que que você acha que é o primeiro, assim, virar a chavinha para a pessoa entender que ela tem que mudar o pensamento dela para melhorar? Perfeito. Vamos lá, essa é uma pergunta muito profunda que as pessoas não entendem. Mas eu acho que o primeiro passo para a gente mudar é, primeira coisa, entender que nós somos o, vamos dizer assim, nós somos a única pessoa que influencia a nossa vida. Nós somos os donos da nossa vida. Isso é uma coisa muito importante para as pessoas não entenderem. A nossa situação financeira, a nossa felicidade, tudo, ela é interna, ela não é externa. No primeiro momento na vida que você entenda que tudo que acontece na sua vida é culpa e graças a você. Mas ninguém. No dia que você entenda isso de verdade, não só de boca para falar, não, eu sei que eu sou responsável. Não, de verdade, que quando você erra, quando você não tem sucesso, quando você não está feliz, quando você não está sendo realizado, no dia que você entenda 100% de verdade que é você que é o culpado, É, é o primeiro momento que você começa a mudar a sua vida. Por quê? Porque você entenda que está faltando coisas. Se você tem problemas financeiros, se você entende que o problema é você, isso é o primeiro passo para você ter um dia de sucesso. Porque muitas das pessoas, muito não, a maior parte das pessoas que agora está passando dificuldade nessa crise, eu sei como isso é grave para muita gente, mas infelizmente 99% deles não entendam que eles que levaram eles para a situação. A maior parte das pessoas vai culpar o governo, a prefeitura, vai culpar o auxílio emergencial que não está chegando, vai culpar tudo. Mas infelizmente, com toda humildade do mundo falando, para alguém que chegou para o Brasil sem falar português, sem dinheiro, eu posso falar para você que você está na situação que está por causa das escolhas que você fez. Conscientes ou ou inconscientes, você inconsciência. queria tomar, não queria, não tem problema nenhum, não estou julgando ninguém. Mas eu estou falando que o primeiro momento, a primeira passo da cura, entender que é você que é responsável pela doença. E todos os problemas que você tem é porque você levou eles. Então, se a gente está falando de finanças, que é a especialização minha da Patrícia, o primeiro passo para você mudar, o primeiro passo para mudar a mentalidade, o primeiro passo para você alcançar nível diferente e entender que você é o problema. É você o É. único que tem o poder de mudar. Se você entenda isso, você começa a melhorar. Por quê? Porque você entende que você tem que melhorar. Então, você entende que os livros que você não está lendo está fazendo falta. Por quê? Porque se não é culpa sua, para que eu vou ler livro? Porque o problema é o governo, o problema é isso, o problema é E que não me ajuda. ainda, Problema, entendeu? e ainda que a culpa, entre aspas, nem seja da pessoa. Porque, vamos supor, você aprendeu um conceito errado, né? Você Uhum. aprendeu aquilo. Você assimilou aquilo porque alguém te ensinou. Então, bem dizer assim, não é culpa sua. Você não fez isso propositalmente. Sim, Mas, que é o que aconteceu comigo. Eu fui uma super endividada. Não resolvi o problema enquanto eu não entendi a minha responsabilidade. Porque eu dizia assim, olha, eu abri um negócio. Eu tomei um calote atrás do outro, né? O governo não me ajudou, só aparecia fiscal para me multar, para me encher a paciência. O que era verdade? Tudo isso era verdade. Ninguém me ajudou, o governo só me atrapalhou, eu tinha que pagar imposto, tivesse lucro ou não. O fiscal ia lá só para me encher a paciência. Eu tomei um monte de calote de verdade. Então, assim, tudo isso, nada disso era culpa minha. Mas sim, enquanto eu fiquei lá choramingando, falando, puxa vida, olha essa pessoa que me deu um golpe, ficava, eu tinha um bolo desse tamanho assim, dessa altura, de cheque sem fundo que as pessoas tinham me passado. E aí eu ficava, olha, essa pessoa não tem coração, me deu um cheque sem fundo, levou minha mercadoria e não sei o que e tal. Eu tinha razão, entre aspas. Só que sim. enquanto eu não falei, pera lá, quem abriu a loja fui eu.
Quem decidiu vender para essa picareta fui eu. Quem aceitou o cheque dela sem consultar o CPF dela todo escangalhado fui eu. Né? Quem não se informou que tinha uma irregularidade, que o fiscal veio encher o saco, fui eu. A hora que eu comecei a falar assim, fui eu que fiz tudo isso, beleza, agora eu vou consertar tudo. Exato. Foi essa chave que virou. E as pessoas chegavam para mim, Dani, e falavam assim, poxa, Patrícia, coitada de você. Que pena. Com boa intenção, a pessoa vinha e falava assim, coitada de você, Patrícia, tão legal que você é. Não me ajudou. A hora que a pessoa falou assim, você é responsável. Eu não gostei. Sim, ninguém gosta de ouvir isso. Sim. Eu falei, como assim que eu sou responsável? Eu só queria abrir a minha loja, eu empreguei não sei quantas pessoas, porque eu ajudei, porque eu fiz... E a pessoa diz, você é responsável. Enquanto você não entender isso, você vai ficar andando aí nessa esteira elétrica e não sai do lugar. Quando caiu a ficha, eu falei, quer saber? Eu vou resolver esta parada. E foi aí que eu comecei a resolver. Porque muda aqui. Sim. Mas não é fácil você ouvir um tapa desse, né? Sim, mas isso é a única forma da gente crescer. Única. Gente, eu falo para todo mundo, seu maior pesadelo, no meu ponto de vista, nessa crise, meu maior pesadelo como ser humano tem que ter, é de você entrar nessa crise numa forma e você sair dessa crise da mesma forma. Que você vai aproveitar todo esse tempo e não aprender nada novo. Nenhuma habilidade nova, nenhuma mentalidade nova, nada. Você simplesmente vai entrar que nem um pato e vai ser um pato. E esse é o pior momento, sabe por quê? Porque daqui a pouco, sabe o quê? Vai ter outra crise. A gente vai sair daqui e daqui 2, 3 anos vai ter outra coisa. A vida é assim, você sai de uma crise para outra. A única coisa que muda não são as crises, a gente que muda. Quando você cresce, quando você evolui, as crises são menores, os problemas não são diferentes, os problemas para todo mundo são iguais. A diferença entre as pessoas é que tem pessoas maiores e menores. Quanto maior você é, o problema se torna menor. Só isso, mais nada. Então, você precisa dedicar tempo agora, energia nessa crise, de você melhorar tudo que você está faltando na sua vida. Se essa parte financeira, Patrícia, pode te ajudar. Segue nossos canais do YouTube, no Instagram, tem vários conteúdos que você pode aprender. Se você quiser, manda perguntas para nós, a gente vai tentar ajudar. Mas você tem que aproveitar esse tempo para você se tornar cada vez melhor do que você entrou. A pior coisa é você sair dessa crise sem mudar, porque todo esse sofrimento foi sem sentido nenhum. Porque você não deu sentido para esse tempo, você não deu sentido. E a crise, para quem não sabe, quando a gente fala crise e oportunidade, muitas vezes a gente fica com raiva. Que oportunidade? Só estou sofrendo aqui. Mas isso é verdade. O crise, o que ele faz? Ele joga na nossa cara. Ele bate na nossa cara tudo que a gente fez de errado em épocas de paz. Só isso. Ele simplesmente aponta. Porque quando a gente fala sobre finanças, sobre guardar dinheiro, sobre investir corretamente, tá bom, em épocas de paz, não, a gente tem que viver, a gente não sabe do dia da manhã. Aí não quando mesmo. vem no crise, sim, a gente vem no crise e chuta na sua cara todos os erros que você faz, aí você acorda, pelo menos valeu a crise. Se você vai tomar decisões novas, decisões sobre o seu padrão de vida, sobre a sua família, sobre o jeito que você administra, sobre o jeito que você faz. Engraçado, sempre que a gente dá treinamento, eu estou aqui de olho no relógio. Vai aparecer aqui quando está acabando o tempo no Instagram? Eu acho que ele acaba de vez. Mas acho que ele avisa, né? Porque eu estou aqui olhando no avisa, relógio. Gente, avisa a gente eu não quando sei. tá para acabar a live eles avisam. Que eu não sei. Tá, mas eu estava lá, por exemplo, quando eu ensinava, ano passado eu dei acho que umas 120 palestras. E sempre parte do que eu ensino, dos 4 pilares, é o investimento. E aí quando eu começava a falar de investimento, eu já via na cara das pessoas, eu começava sempre com renda fixa. Ben, vai para ações, Qual a melhor ação agora? O que dá rende mais? Entendeu? As pessoas criam essas coisas, que é esse que interessa. Mas quando eu falava da coisa mais importante do investimento, o fundo de emergência, ninguém queria ouvir. Não, tudo bem, você já sabe esse fundo de emergência, tá bom. E todo mundo que está se ferrando agora nas finanças é porque você não fez a primeira coisa mais básica, ter fundo de emergência. Se tivesse fundo de emergência de 6 a 12 vezes seu padrão de vida, você não ia ter problema financeiro nenhuma. Você ia estar em casa com os pés em cima da mesa vendo Netflix o dia todo. Mas, infelizmente, você não fez a primeira pilar,
que é simplesmente ter fundo de emergência. Isso para a vida pessoal e isso também para os empresários. A mesma coisa, ter 3 a 6 meses Mais de faturamento ainda. da sua empresa. Só que as pessoas não fazem isso. E aí, quando vem a crise, aí que ele fica desesperado. Só que tudo bem, isso já foi. Não vamos apontar o que você fez de errado. Mas será que você está aproveitando essa crise agora para corrigir, para aprender, para corrigir o que você fez de errado, que para a próxima vez você vai estar preparado? Ou na próxima vez você vai reclamar tudo de novo? E esse é o nome do jogo. Se a gente Esse é o sai nome do daqui melhor jogo. do que a gente entrou, entendeu? Então, na verdade, toda a questão do crise, ele dá uma parada na nossa vida. Isso dói, para todo mundo dói, todo mundo sai perdendo de uma forma ou outra, entendeu? Mas se você aproveita esse momento, se você aproveita para você refletir, para você ver por que você está nessa situação, o que tem que mudar, o que tem que corrigir na família, em casa, nas finanças, eu garanto para você que essa crise, sim, vai se tornar oportunidade. Por quê? Porque Não, você sem dúvida. melhorou. Agora, se você vai sair daqui igual, só reclamando, brigando com todo mundo, falando que é injusto, tentando enganar, levar vantagem, como você fez a vida toda, infelizmente, não valeu nada. E Deus, quando ele vê que a gente não aprende a lição, ele não fica bravo. Só manda a mesma prova de novo, e de novo, Até e de aprender. novo, 50 vezes, até que a gente aprende. Ou não. É ficar lá rodando no deserto 40 anos até aprender. Até aprender. E Até aprender. se não aprender, vai mandar de novo, e de novo, e de novo. E eu É. falo que a gente é povo tá incrível, nós temos tudo. Brasil é um paraíso, gente. Paraíso. Vocês não entendem. A gente não tem problemas, não tem guerra, não tem terremotos, não tem nada. Só tem oportunidades. Entendeu? É. Mas Só precisa tem que aproveitar. mudar a mentalidade, né? E foi exatamente o que aconteceu comigo, isso que você está falando, assim, para a gente finalizar, porque já vai acabar aqui, estão Sei. avisando. O que aconteceu? Quando eu passei uma situação de endividamento muito grande, eu às vezes acordava assim 3, 4 horas da manhã, com o coração assim acelerado, né? Pensando, gente, como é que vai ser o meu dia de amanhã? Quantas pessoas vão me ligar, me xingando, me cobrando? Vai ser um tormento. E aí eu na mesma hora eu falava assim, gente, eu tô vivendo esse tormento, não pode ser à toa. Eu preciso aprender muito. Eu preciso aprender muito, porque é um sofrimento muito grande. Só quem já ficou super endividado sabe o tormento que é, né? Você nunca deveu nada, de repente você está devendo para todo mundo. E eu falava, eu não posso. A minha maior preocupação era essa: eu não posso sair disso sem aprender nada, porque essas dívidas eu vou pagar. Vai chegar uma hora que eu vou pagar. Isso não é para sempre, né? Mas o que eu vou aprender com isso? O que vai ficar? Porque eu estou pagando muito caro nessa faculdade. Então, Exato. ela tem que me dar um retorno. E o retorno eu estou vendo até hoje, assim, porque foi daí que saiu todo o meu trabalho, né? Foi daí que eu tive esse aprendizado todo. E quando você aprende na prática, é que nem andar de bicicleta. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, você não tem medo de perder tudo de novo? Eu digo, olha, perder tudo de novo ninguém quer, porque não é legal, mas eu já sei o caminho. Então, eu não tenho Exato. esse medo, né? Eu não Sim. tenho esse medo, porque do mesmo jeito, se eu sair daquele buraco, você fica mais forte, né? Então você diz, ok, qual é a próxima? Qual é a Exato. próxima? E vamos em frente, né? Não tem essa de já terminei meus estudos, estou aqui no bem bom. Não, a gente está sempre indo para frente, Sim. né? Isso que faz a gente crescer. Perfeito, perfeito. Gente, vamos para encerrar. A gente tira uma foto print dessa tela, manda para todo mundo. Tem muitas pessoas que precisam ver esse live, que precisam desse momento, às vezes, de refletir, talvez um pouco menos de porcaria que a gente ouve na televisão o tempo todo, menos coisas ruins o tempo todo, e às vezes é um momento de você ter algumas coisas boas que pode servir para você, para sua família. Então, encaminha isso para mais pessoas. E acho que foi espetacular, Patrícia. Posso ficar horas e horas falando com você. Acho que a gente pode marcar mais vezes, só Vamos, para bater papo. Não precisa nem assunto, só para a gente conversar. E eu acho só que para a gente vai ser conversar. E tanto aí eu assuntos que pode. passo lá no meu perfil, porque hoje não deu. Combinado. Gente, mas obrigado pelo tempo, obrigado para todo mundo que Imagina. ficou com a gente, entendeu? E vamos lá, Obrigada a gente. Eu vocês tenho todos. certeza.
Sim, tenho certeza que essa crise vai acabar. Todas as crises acabam um dia e só verifica que você sai melhor do que você entrou para essa crise, porque aí valeu a pena tudo que a gente passou, todas as lições que Deus mandou para nós nesse momento, ok? Isso aí. Um beijo no coração para todo mundo. Tchau, meus Tchau, queridos. gente. Tchau.